Vamos de pesquisa eleitoral que acaba de ser divulgada. Pesquisa Real Time Big Data com cenários da disputa pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, já te trazendo números do primeiro turno. Juliana Brizola lidera, aparece com 38%, seguida de Luciano Zucco com 32%, agora sim números na sua tela. Gabriel Souza soma 19%. Marcelo Maranata, 4%. Outros são 1%, 3% votariam em branco ou nulo, 3% não sabem ou não responderam. No eventual segundo turno, entre Brizola e Zucco, temos um empate dentro da margem de erro. Juliana Brizola lidera com 45%, Luciano Zucco tem 41%. Brancos e nulos são 7%, não sabem, não responderam 7%. O levantamento também questionou os eleitores sobre a aprovação do trabalho de Eduardo Leite, atual governador do estado. 56% aprovam, 38% desaprovam. Não sabem, não responderam, são 6%. E também teremos um recorte sobre a disputa pelas vagas no Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten aparece com 20%, Manuela Dávila 19%, Sanderson soma 17%, Paulo Pimenta 15%. Na sequência, temos o Germano Rigoto com 15% também, Frederico Antunes com 5%, Luciano do MLB tem 1%, assim como Milton Cardoso. Daniela Mulheres Socialistas, Regis Etur, Renato Jaguarão e Rick Jones não pontuaram. Tânia Pérez também não pontuou. 4% votariam em branco ou nulo. 3% não sabem ou não responderam. Pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 20 e 24 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança é de 95%. Levantamento realizado com recursos do próprio Instituto e que está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. E já que estamos falando de Rio Grande do Sul, vem Matheus Teixeira trazer um olhar de quem entende como ninguém do estado. Matheus, vamos lá. O quanto que o cenário que temos pode ter a influência da corrida pelo Palácio do Planalto e também do governador Eduardo Leite. A gente lembra, Eduardo Leite já foi reeleito, então não podia concorrer a mais um mandato. Ao mesmo tempo, havia até uma dúvida se ele seria candidato à presidência da República. Não aconteceu, inclusive até uma dúvida com relação a esse futuro político do Eduardo Leite. O quanto que a figura de Eduardo Leite e essa disputa na corrida pelo Palácio do Planalto podem influenciar a disputa no Rio Grande do Sul. Matheus. Carol, a eleição do Rio Grande do Sul caminha para a polarização, ao menos é o que indicam as pesquisas. Zucco, que é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, e Juliana Brizola, candidata apoiada pelo presidente Lula, os dois na liderança. Caso isso se mantenha, deve repetir o cenário nacional, que também apontam todas as pesquisas para um cenário estabilizado, em que os dois estão na frente no segundo turno, inclusive em um empate técnico ali dentro da margem de erro entre o bolsonarismo e o petismo. No caso do Rio Grande do Sul, o PT tem o vice de Juliana Brizola, Edgar Preto, e Zucco tem como vice o PP, que também é um partido que tem uma capilaridade, tem muitas prefeituras, muitos vereadores, muita influência no interior do estado. Mas a pergunta que você faz também é pertinente no que diz respeito a Eduardo Leite. Foi eleito e reeleito governador do Rio Grande do Sul, o primeiro a conseguir se reeleger depois da redemocratização do país, e agora Gabriel Souza, que é o seu vice e candidato à sucessão, desponta ali também, crescendo nas pesquisas. Aparece, nesse caso da Real Big Data, com 19% contra 32% de Zucco e 38% de Juliana. Caso ele mantenha essa curva ascendente, pode botar em risco a presença de um dos dois líderes das pesquisas no segundo turno, o que, na verdade, ainda precisa de caminhar um pouco mais, ganhar um pouco mais de conhecimento perante a população para tentar angariar os votos que eram de Eduardo Leite. Eduardo Leite, que tentou ser o candidato à presidência da República pelo PSD de Gilberto Kassab. Havia lá no começo do ano, a gente falou muito isso aqui na CNN, que eram os 3 governadores que postulavam
o cargo de candidato à presidência, que era Ratinho Júnior do Paraná, Ronaldo Caiado de Goiás e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Ratinho Júnior era o favorito, mas desistiu da disputa e agora apoia Sandro Alex, que está em terceiro colocado nas pesquisas, mas também numa curva ascendente, assim como Gabriel Souza. O candidato acabou sendo Ronaldo Caiado, que está lá tentando ainda se descolar do segundo pelotão, né? Temos Flávio e Lula em primeiro e segundo, respectivamente, com uma grande margem de diferença para o segundo pelotão, onde vem Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema. Esses três nomes tentando se viabilizar para ao menos chegar aos famosos 2 dígitos, ou seja, sair lá do patamar de 3, 4, 5% para chegar a 10% e começar a oferecer algum risco para os dois líderes. Gabriel Souza vive a mesma situação no Rio Grande do Sul, mas com um patamar mais elevado de votos. A gente vê nessa pesquisa 19%, já é um patamar bom e pode ameaçar os dois ali que estão na liderança. Caso se mantenha o cenário atual, vamos ter a repetição do cenário nacional no Rio Grande do Sul. Caso o Gabriel consiga crescer ainda mais, ele pode botar em risco esse cenário, Carol. Nosso gaúcho Matheus Teixeira conversando com a gente sobre a disputa eleitoral lá no Rio Grande do Sul.